Uma das cidades mais afetadas aí por esse conflito na Ucrânia é Mariupol, né? Por que o Putin ataca tanto ela? Qual que é a importância dela no meio desse conflito para a galera de casa que ainda chegou agora? Né? A pessoa estava vivendo numa caverna por 29 dias, ouviu ele e falou, mas Kiev que é a capital, por que ele quer tanto Mariupol, ou Kharkiv, ou enfim, essas outras, ou Odessa, enfim? Isso. A gente está sempre explicando, na condição de professor, é nossa obrigação, né, ficar falando o máximo possível sobre esse assunto. E como você bem coloca, né, nem todo mundo é obrigado a ser da área de humanidades, da ciência política, da geopolítica, da história, da geografia, da filosofia política. Então, as pessoas têm essa dúvida mesmo, né, o público em geral. Então, vamos lá, tentar entender, né? Eu recomendo ao telespectador que ele veja a Ucrânia cortada de norte a sul por um grande rio, quase que no seu centro, que é o rio de Dnieper. E ali nós temos duas realidades distintas do ponto de vista geográfico, do ponto de vista sobretudo cultural. Por quê? A Ucrânia centro-ocidental, ela olha com simpatia para a União Europeia, para a Europa, mas não são todos os ucranianos que pensam assim. Então, o que aconteceu em 2014 foi que um presidente ucraniano eleito em 2010, ele não terminou o mandato. E ele não terminou o mandato exatamente por essa questão, por ele ter se recusado a aderir à União Europeia ou direcionar a Ucrânia para a União Europeia, porque ele era um simpatizante do Putin. Então houve um movimento, né, que o derrubou. A maioria dos ucranianos era favorável à entrada na União Europeia, mas uma forte minoria, porque tem esse conceito, tá, de forte minoria e fraca maioria. Uma forte minoria é simpatizante, sim, da Rússia ortodoxa, né, em grande parte pela religiosidade, inclusive. E ali, no extremo oriente da Ucrânia, nós temos o Vale do Donbas, que é onde iniciou o movimento contestatório a isso que ocorreu em 2014 e se estende até os dias de hoje. E os líderes de Donetsk e Luhansk declararam independência da Ucrânia. E houve ali um esboço de guerra civil, na porção oriental da Ucrânia, para que o telespectador não se perca, né? No entanto, Moscou ficou acompanhando de muito perto, né? E mais importante que isso, ao meu ver, sobretudo, a estratégica península da Crimeia. A Crimeia é questão central nisso daí, é ponto-chave, porque a Crimeia, ela é muito importante, basta dizer, né, que a frota naval russa, toda poderosa, está ali nas imediações da Crimeia, entre o Mar de Azov e o Mar Negro. Então, quando aconteceu esse incidente em 2014, né, a Rússia invadiu a Crimeia e se apropriou da Crimeia. Depois a gente pode voltar a falar da Crimeia, a quem pertence a Crimeia. Não é muito difícil de entender isso. Então a Rússia se apropriou da Crimeia, pôs as suas tropas, destituiu o governo que estava lá, e assim como a Débora mencionou, o plebiscito de 91, também houve um plebiscito em 2014 na Crimeia, em que ampla maioria optou pelo pertencimento à Rússia, porque a maioria da população da Crimeia é russa. Nós temos três povos ali, os russos, os tártaros e os ucranianos, mas é quase 80%, é 75% os russos, né? Então, a Rússia desde 2014 se apropriou da Crimeia. E agora, uma semana antes de invadir a Ucrânia, Moscou reconheceu a independência de Donetsk e Luhansk. Então nós estamos sem o mapa aqui, mas o telespectador imagina a vertente oriental, em que nós temos ao norte, na porção, no leste, né, no norte desse leste, o Vale do Donbas, com Luhansk e Donetsk. E ao sul, a península da Crimeia. E o entreposto entre as duas partes, Mariupol. Mariupol está entre Donbas
e a Crimeia. Então, para ser bem objetivo na sua pergunta, qual que é o propósito do Vladimir Putin? É unir essas três áreas, o Vale do Donbas, Mariupol e a Crimeia. E tudo indica, uma vez consolidado essa parte, estender esse domínio pela parte meridional da Ucrânia até Odessa. E aí, simplesmente, deixaria a Ucrânia sem saída para o mar. Porque a Rússia não admitirá o ingresso da Ucrânia na OTAN. E por via das dúvidas, porque não se sabe ainda os desdobramentos dessa guerra, pensam os estrategistas russos, vamos deixar a Ucrânia saída para o mar ao sul. E Mariupol é importante, Odessa é importante, Crimeia é decisiva, e toda a força naval russa está nessas imediações, de onde estão partindo agora os mísseis. Diante da dificuldade no campo de batalha de derrotar a surpreendente força ucraniana, os russos começam a lançar mísseis do Mar Negro, do Mar de Azov, atingindo as instalações ucranianas. Então, respondendo a sua pergunta, essa é a razão. É fechar essa faixa sul-oriental da Ucrânia, e tudo indica que a Rússia não sairá dessa guerra sem isso. Né? Essa é minha aposta, não é só minha, né, de outros analistas também, mas o Putin não pode voltar para Moscou sem essas áreas adquiridas, senão configura sua derrota.